Maravilha, galerinha. Então, vamos continuar a nossa revisão de alguns elementos matemáticos para a gente conseguir acompanhar essa historinha que a gente chama de mecânica clássica. Lembrando que mecânica clássica nada mais é do que a teoria de movimento de corpos macroscópicos dentro de um limite de velocidade. Beleza? Isso define o que é a mecânica clássica, uma teoria do movimento. E por ser uma teoria do movimento, naturalmente, nós vamos usar vetores, né? Porque nós vamos precisar apontar direções, nós vamos precisar apontar movimentos, né? Estabelecendo já um referencial, enfim. Então, lembrem que para a gente montar a ideia de vetores, você precisa de um referencial e você precisa de uma base, certo? Alguns problemas, eles se dão muito bem com uma base retangular. Você precisa ali de 3 eixos perpendiculares entre si, formando ali eixo X, Y e Z, né? E aí você tem uma posição ou um objeto qualquer dentro desse espaço, você consegue estabelecer a posição dele usando o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, sem problema algum. Só que, em alguns outros problemas, por exemplo, órbitas de planetas, esta situação de simetria retangular, ela pode não ser muito interessante. Porque se o objeto faz um movimento circular em volta de um centro, você usar coordenadas x, y e z dá um trabalho miserável. Aí você pode, então, usar outras coordenadas, né? Que, no caso, vão ser as coordenadas esféricas. Né? Só que aí você tem que usar outras grandezas, que não x, y e z. No caso das esféricas, r, θ e φ. Né? Então, você precisa estabelecer ali uma base para que você possa escrever qualquer vetor naquela base. Tudo bem, galera? Isso aí, eles são feitos através de quem? Dos vetores unitários. Então, vocês já viram isso, eu estou só revivendo isso na cabeça de vocês, mas a ideia aqui é o seguinte. Os vetores unitários, também conhecidos como versores em alguns livros, quem eles são? O nome já diz muita coisa, eles são vetores de módulo 1, né? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Esses caras possuem módulo 1 e eles conseguem montar uma base para a gente. Quando eu falo uma base, é porque quando você tem, por exemplo, um vetor qualquer aqui, ó, A, apontando uma direção aleatória, esse cara, ele pode ser reescrito numa base horizontal e vertical. Porque eu posso dizer quanto dele está para a direita e quanto dele está para cima. Né? Se eu sei que ele está com 2 quadradinhos para cima e 3 quadradinhos para a direita, eu sei que vetor é esse. Então, eu posso desmontar esse vetor numa base de 2 dimensões, para cima e para a direita. Beleza? Então, a gente escreve daquela maneira que vocês conhecem lá, né? 2i, 3j. 2j e 3i. Beleza? É isso que eu estou falando. Esses caras são os vetores unitários. E aí você pode escrever qualquer outro vetor usando essa notação. Beleza? Então, o que são esses caras? Ó, possuem módulo igual a unidade beleza? A unidade que eu digo aqui é 1 mesmo, tá, galera?
De quem? Da grandeza que está formando a base, ou seja, da grandeza física dos eixos utilizados, né? Então, da grandeza física utilizada. Utilizada, vou completar aqui, ó, formando uma base que permite expandir qualquer outro vetor. Beleza? Então, por exemplo, todo vetor, vamos pensar em 3 dimensões, tá? Aí você fala, professor, existem vetores em mais dimensões? Existem. Por exemplo, na relatividade, na mecânica relativística, nós vamos trabalhar com 4 dimensões. Então, você vai ter um vetor lá que vão ter 4 componentes. Beleza? Na mecânica quântica, os estados, eles podem ser expandidos em uma base, cara, de infinitas dimensões. Olha que loucura. Mas aqui nós vamos lidar com 3 dimensões. A mecânica clássica, ela faz isso. E aí, como é que você escreve um vetor? Você escreve um vetor. Existem várias formas de escrever um vetor, tá, galera? Você pode colocar uma seta em cima. E aí é importantíssimo você saber diferenciar o que é um vetor e o que não é um vetor. Sempre que você for escrever uma equação com setas, você está escrevendo uma equação vetorial. Se você tirar a seta, você está escrevendo uma equação algébrica. Tá bom? E isso, galera, você tem que dominar. Você jamais pode chegar, por exemplo, fazer uma aula teste ou qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, se for dar aula, você não vai confundir um vetor com escalar de maneira alguma. Então você precisa saber escrever como você vai notar um vetor. Tá bom? Aqui na mecânica clássica, eu particularmente gosto muito da notação de negrito. Ao invés de você colocar uma seta em cima, você escreve a letra como negrito. E os livros fazem negrito. Mas como é que você faz negrito no papel? Ou no quadro? Aí você coloca uma barra dupla do lado da letra, tá bom? Então, se eu escrever assim, ó, isso aqui, galera, é a mesma coisa que o A com a seta em cima, tá bom? Isso aqui é um vetor. E aí eu posso escrever esse vetor A com uma componente, por exemplo, AX na direção I, certo? Onde o I é o vetor unitário, ele tem uma dimensão na direção X, mais uma componente AY na direção J, mais uma componente AZ na direção K. Obviamente, esse vetor está escrito em coordenadas retangulares. Agora, se você estiver trabalhando com um problema de simetria esférica, essas coordenadas não são convenientes. E aí você pode escrever esse vetor A de outra maneira. Você vai escrever ele como sendo uma componente, por exemplo, A na direção radial, mais uma componente na direção θ, e aqui a gente coloca um θ chapéu, mais o A na direção φ, em chapéu. E essa aqui são a tal das coordenadas esféricas.
Né? Isso, é claro que você pode transformar de uma para outra. Lembra a transformação de coordenadas? Você pode transformar de coordenadas esféricas para retangulares e vice-versa. Aí, o mais legal é o seguinte, você pode usar uma notação em que você pode escrever tudo isso de uma maneira só. Então, por exemplo, de uma maneira geral, isso vai ser muito útil para a gente. Então, de maneira geral, a gente vai escrever assim, galera, ó. Do jeito que eu vou escrever aqui, eu não estou especificando que base é. Se ela é retangular, se ela é esférica, se ela é cilíndrica, beleza? Eu não estou especificando. Estou falando o seguinte, olha, o meu vetor A, ele vai ter uma componente que eu vou chamar de 1, na direção é 1, chapéu, uma componente 2, na direção é 2, e uma componente 3, na direção é 3. Beleza? Todas essas três direções, elas são perpendiculares entre si. Beleza? Se eu tiver em coordenadas retangulares, o 1 é o x, o 2 é o y e o 3 é o z. Se eu tiver em coordenadas esféricas, o 1 é o r, o 2 é o θ e o 3 é o φ. E assim por diante, tá bom? Dessa maneira, eu consigo compactar assim, ó. O vetor A nada mais é do que uma soma, né, de uma componente AI na direção EI, onde esse I ele vai de 1 até 3. Pode crer? Então a gente compacta as coisas, deixa as coisas muito mais interessantes desse ponto de vista. Beleza? E aí com isso a gente pode agora aprender a fazer conta com com esses vetores, né, galera? Porque uma coisa é fazer conta com número, outra coisa é fazer conta com vetor. Então, bora começar aqui, ó. Fazer uma revisão das operações vetoriais. Primeiro bichinho que vocês devem ter visto com vetor é o que nós chamamos de produto escalar. Produto escalar. O que é o produto escalar? Primeiro, galera, produto quer dizer multiplicação, né? Então, isso aqui corresponde a um produto entre dois vetores, obrigatoriamente, tá? É uma multiplicação entre dois vetores que resulta obrigatoriamente num cara que não é vetor, ou seja, em um escalar. Tá bom? Então, eu estou pegando dois vetores e estou transformando num número. O que é isso? Isso aqui é eu pegar o vetor A vezes um vetor B, e isso vai ser definido como uma soma do produto das suas componentes, ou seja, AI, BI. O que é isso? É o A1, B1, mais o A2, B2, mais o A3, B3. Beleza? Isto é o produto escalar.
Agora, se você faz um produto escalar de um vetor com ele mesmo, por exemplo, ó, vou botar assim, ó, dessa forma, quem seria o vetor A vezes o próprio vetor A? Ah, aí seria a soma de AI com AI. Só que AI com AI é o AI ao quadrado, né? Então, isso vai dar A1 ao quadrado mais o A2 ao quadrado mais o A3 ao quadrado. Pode crer, galera? Só que isso vocês sabem que nada mais é do que o tamanho do vetor A, né, ao quadrado. Então, isso aqui nada mais é do que o módulo do vetor A ao quadrado, que é a soma, é como se fosse o teorema de Pitágoras em 3 dimensões. E uma forma da gente escrever isso é só você colocar A ao quadrado. Beleza? Então, você escrever um vetor entre módulos, entre barras, é a mesma coisa que você escrever a letra sem o negrito, ou sem a seta, por exemplo. Escrever assim, ó. Isto é a mesma coisa que isto. Tá bom? Quando você tira o símbolo que representa o vetor, você está escrevendo o módulo do vetor. Então, você está escrevendo o tamanho do vetor. Beleza? Como é que eu posso falar? O comprimento do vetor. Tudo bem? Aí você fala, professor, só existem essas duas maneiras de escrever vetores? Não, eu já vi outras maneiras esquisitas. Por exemplo, eu já vi uma maneira assim, ó, com um tio embaixo. Eu acho essa notação horrorosa. Não uso ela. E eu acho que ela é tão antiga que os livros também não usam mais. Tudo bem? Então, essas duas notações são as mais clássicas. No ensino médio, vocês usam muito a seta. Beleza? E aqui também, no ensino superior também. Só que aí, dependendo da disciplina que você vai cursar, alguns professores preferem a seta, outros professores preferem o negrito. Eu acho mais bonito o negrito, eu acho mais fácil de ficar escrevendo, fica menos poluído o que você está escrevendo, eu acho melhor o negrito. Beleza? Bom, então, com isso, a gente pode, galera, descobrir quanto que é o módulo do produto escalar. Tá bom? Usando a famosa lei dos cossenos, ó. Então, usando a lei dos cossenos, temos o seguinte. Deixa eu colocar 3 vetorzinhos aqui. Vou botar aqui. Vou botar outra aqui. Vou botar outra aqui. Bom, se eu chamar esse vetor aqui de vetor A, esse vetor aqui de vetor B, e esse ângulo aqui de θ, pela disposição dos desenhos que vocês estão vendo aí, eu posso falar que esse vetor aqui, ó, é o vetor B menos o vetor A. Ok? E aí, se você usar a lei dos cossenos, você vai encontrar que o módulo de B menos A, que vai ficar bem apertado, né?
Vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse desenho para o centro, e aí eu vou fazer a conta lá atrás. Vocês lembram da lei dos cossenos, né? Se você falar que tem isso aqui, né? Teta, aqui é C, aqui é A, aqui é B. Aí você sabe que o quadrado do C é igual ao quadrado do A mais o quadrado do B, menos duas vezes AB cosseno de teta, tudo bem? É isso que eu vou usar. Essa é a lei dos cossenos para esse triângulo aí. O meu C é o vetor B menos A. Então, eu vou pegar o módulo de B menos A e vou escrever como sendo a soma do quadrado e depois tirar o cosseno. Vamos lá para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Módulo do vetor B menos o vetor A, isso vai ser igual ao A ao quadrado. Aqui eu posso escrever assim, né? Porque o A vezes o A, vocês viram que é o módulo do A ao quadrado, mais, mesma coisa, o módulo do B ao quadrado, menos duas vezes o módulo do A vezes o módulo do B, vezes o cosseno do ângulo θ. Beleza? Muito bem. Agora, quem é esse negócio de módulo de B menos A ao quadrado? Ora, isso aqui nada mais é do que o B menos o A, que multiplica o B menos o A. Beleza? Isso aqui eu vou repetir, então, lado direito, A quadrado mais B quadrado menos 2AB vezes o cosseno de θ. Beleza, bora fazer essa conta do lado esquerdo. Ó. B vezes B vai dar B quadrado. Quem tá entrando aí? Bom dia, Maurício. Seu Maurício. Seu Maurício, o senhor é da física, Maurício? Eu não lembro do senhor, não. Vamos lá. Então, ó, B com B dá B quadrado. O B com A, aí eu tenho que tomar cuidado, porque agora eu estou multiplicando vetores, então eu vou escrever B vezes vetor A. Tá bom? E agora menos A vetor escala B. Ok? Aí agora eu vou fazer o menos A com menos A, isso vai dar mais, eu já sei que vai dar A ao quadrado. Tudo isto é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno. Beleza, galera? Então daqui você já pode, ó, matar esse cara com esse cara com esse cara. E aí vocês podem notar que, olhando para a definição do produto escalar, essa definição aqui, ó, o que é o A vezes B? É a soma das componentes iguais A1, B1, A2, B2, A3, B3. São números. Se você inverter a ordem A com B e B com A, isso não vai mudar o resultado. Beleza? Cuidado que isso não necessariamente é verdade para outros tipos de contas, tá? Por exemplo, o produto vetorial, isso não é verdade. Mas para o produto escalar, da forma que ele é definido, tanto faz você escrever A1, B1, A2, B2, A3, B3, ou você escrever B1, A1, B2, A2, mais B3, A3. Tudo bem? Então, tanto faz A vezes B ou B vezes A. Isso quer dizer, galera, que o produto escalar, ele é comutativo. A ordem não altera o resultado. Então, isso aqui vai dar menos duas vezes A vezes B, já que eles são iguais. E do lado de lá fica menos duas vezes AB
cosseno θ. Beleza? Tudo isso para a gente chegar à conclusão, menos com menos vai embora, que o produto escalar de um vetor com outro vetor tem como módulo o módulo dos dois vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Por isso que o produto escalar, geralmente, ele é interpretado como o quanto de um vetor está na direção do outro. Né? Porque, por exemplo, se você escreve assim, um vetor para cá e um vetor para cá, se eu falo que o grandão é o vetor A e o pequeno é o vetor B, esse cara que está aqui, ó, é exatamente o B cosseno θ. Né? Porque esse ângulo aqui é θ. Então, quando eu multiplico A vezes B cosseno θ, eu estou multiplicando o A vezes o quanto que o B está na direção do A. Beleza? Isso é usado, por exemplo, para você calcular trabalho de uma força. A gente vai ver isso mais na frente. Agora, olhando para esse resultado, você já consegue entender que vetores que são perpendiculares entre si, ou seja, vetores que formam 90 graus entre si, o produto escalar dá zero. E quem são os vetores que são perpendiculares entre si? São vetores que formam uma base, beleza? X, Y e Z são perpendiculares entre si. R, θ, φ são perpendiculares entre si. Então, de uma maneira geral, galera, bota assim, ó, logo, eu posso escrever que o produto escalar de uma base, o que é isso? É o vetor unitário EI escalar o vetor unitário EJ, isso vai dar quanto? Isso só pode dar dois resultados. Ou vai dar zero, ou vai dar 1. Se for o I diferente do J, ou seja, XY, YX, ZX, EY, esse cara dá zero. Mas se for o mesmo, quando eu estou multiplicando um vetor vezes ele mesmo, eles estão alinhados e o ângulo entre eles é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Um símbolo que nós usamos, galera, para definir ou 0 ou 1 é um delta. Bom, então, esse aqui, delta de IJ. Quem é esse delta de IJ? Ele pode ser igual a 1 se I for igual a J, beleza? E ele vai assumir o valor de 0 se I for diferente de J. Alguém sabe o nome desse delta aí? Isso aqui é o delta de Kronecker. Beleza, galera? Ou seja, exemplos, né? Exemplos. Se você multiplicar E1 vezes E1, isso vai dar 1. Assim como se você multiplicar E2 vezes E2, isso vai dar 1. Agora, se você multiplicar E1 vezes E3, opa, isso vai dar 0. Por quê? Porque eles são perpendiculares. Ok? É isso que está escrito aí. Deixa eu ver se isso é uma dúvida. Por enquanto não, né? Então tá.
Bora para o segundo produto, então, o produto vetorial. Ele é um cara que nós vamos usar bastante também, mas ele é um cara que às vezes dá mais trabalho para algumas pessoas, porque ele realmente é um pouquinho mais, né, complexo. Então vamos lá. Qualquer dúvida aí, vocês me dão um grito. Produto vetorial. Então, como o nome diz, galera, o produto vetorial ele vai ser a multiplicação de dois vetores. Porém, o resultado vai ser um outro vetor. Beleza? No produto escalar, o resultado é um número. Aqui não. Aqui o resultado vai ser um vetor. Então, nós vamos ter uma multiplicação entre dois vetores. Vetores. Que resulta em outro vetor. Beleza? E como é que a gente define isso? A gente define assim, ó. Eu vou botar um vetor C igual ao produto do vetor A com o vetor B. Enquanto o produto escalar é um ponto, o produto vetorial é um xzinho aí entre os dois vetores. Esse produto, galera, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Vocês devem ter aprendido a fazer ele usando aquela historinha de determinante, né? Eu gosto muito de olhar para ele da seguinte maneira, ó. Eu gosto de fazer um ciclo, por exemplo, 1, 2, 3. É como se fosse x, y, z. Aqui o x, aqui o y e aqui o z. Tá bom? Como é um vetor, esse cara tem três componentes. Tá bom? Aí, quando você olhar, por exemplo, a componente x, você está olhando para a componente 1. E aí você vai girar o ciclo no sentido horário, tá bom? Então, quando você gira no sentido horário, você começa com o 2 e o 3. Então, vê se vocês acompanham o meu raciocínio. Ó. Se eu começo com os dois da frente, que é o 2 e o 3, eu tô girando no sentido horário. Então, isso aqui vai ser A2, B3, menos A3, B2. Eu estou na direção 1. Ok? Aí agora eu quero a direção 2. Se eu quero a direção 2, eu vou até fazer aqui embaixo, ó, mais. Se eu quero a direção 2, agora eu estou olhando para o 2. Deixa eu apagar aqui. E aí eu vou girar no sentido horário. Então o próximo da fila é o 3 e o 1, os dois da frente, né? Então vai ficar A3, B1, menos A1, B3. Isso na direção 2. Seria, por exemplo, a direção Y. E aí você pode escrever agora o 3 também, né? Porque agora quando você olhar para o 3, aí você vai girar no sentido do círculo, beleza? Então você começa com 1, depois o 2. Então fica A1, B2, menos A2, B1. Isso na direção 3. Pronto, eu gosto de fazer assim porque aí eu
Eu não preciso ficar escrevendo determinante, calculando determinante, tá? Mas, para quem gosta de usar o determinante, também não tem problema. O vetor C, vou botar assim, ó, que é o produto vetorial de A com B, ele pode ser escrito como determinante da seguinte matriz. Aí você coloca aqui os vetores unitários, E1, E2, E3, beleza? Aí coloca o primeiro vetor, A1, A2, A3, e depois o B1, B2, B3. Pronto. Se você calcular esse determinante, vai dar exatamente essa conta de cima aí. É exatamente essa conta de cima aí. Bom, como isso é um vetor, galera, o C ele é um vetor, a gente pode escrever a componente x desse vetor, né? Eu posso compactar as coisas assim, ó. Por exemplo, como é que eu escrevo a componente I? Uma componente qualquer. A forma de escrever uma componente qualquer é a seguinte. Eu vou escrever o CI. Percebam que quando você coloca a componente IJK, você não precisa colocar o símbolo de vetor. Você não precisa colocar o negrito e nem a seta. Por quê? Porque ao colocar o I ali, eu já estou dizendo que isso é uma componente de um vetor. Ok? Então, isso aqui vai ser uma soma, igual vocês viram lá em cima, né? Vai ser uma soma de quem? Do produto de dois vetores, então eu vou escrever aqui um AJ e um BK, né? Só que eu tenho que limitar, porque, por exemplo, se você olhar para a componente 1, é o A2B3 menos o A3B2. Ou seja, não aparece o A1. Sacou? A componente 1 não aparece dentro da componente 1. Pode crer? Então a gente limita colocando um símbolo aqui, ó. IJK. Beleza? Eu vou explicar jazinho o que é esse cara, vocês já devem ter visto, né? Aqui é uma soma em J e K. Beleza, galera? Isso está correndo de 1 a 3, né? E esse IJK, epsilon de IJK, isso é conhecido como símbolo ou um tensor, tá? Lá no final do curso nós vamos falar de tensor, mas por enquanto vamos chamar isso aqui de um símbolo. Símbolo de Levi-Civita. Símbolo de Levi-Civita. E o que ele quer? E o que ele quer dizer para a gente? Deixa eu passar aqui, que aí fica mais fácil. Ele vai ter os seguintes valores. Vou botar aqui, ó. Epsilon de IJK. Ele pode assumir três valores, tá, galera? Ele pode assumir o valor 0, ele pode assumir o valor 1 e ele pode assumir o valor -1. Aqui mais 1, -1. Quais são as condições para isso? Ele vai ser 0 para índices iguais. Então, se você tiver índices que se repetem, então esse cara já é 0. Índices iguais. Ele vai ser 1 se esses índices forem permutados de maneira cíclica. Então, para permutações cíclicas. E -1 para permutações
Anticíclicas. Aí você fala, pô, mas que conversa é essa de cíclico, anticíclico? É exatamente aquela brincadeira que eu fiz ali no começo. Se você escrever a ordem 1, 2 e 3 assim, 1, 2 e 3, quando você gira nesse sentido, isto é uma permutação cíclica. Beleza? No sentido horário, é cíclico. No sentido anti-horário, vai ser anticíclico. Ah, como assim? Vamos lá. Então, exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o mais básico, né? O epsilon 1, opa, 1, oxi, eu falo 1 e coloco I. 1, 2, 3. E aí, 1, 2, 3. Esses caras estão alinhados de uma maneira cíclica? Então, porque se eu comecei no 1, o próximo é o 2, depois é o 3. Isso é um ciclo. Então, isso vale 1? Isso vale 1. Mas e se eu não começar com o 1? Se eu começar com o 2? Se eu começar com 2, o próximo tem que ser o 3 e depois o 1. Então, isso aqui também vai dar uma permutação cíclica. O 2, depois o 3, né? Depois o 1. Pronto. Isso aqui também é a mesma coisa. E se você começar com 3? Aí tem que ser 3, 2, 3, 1, 2, desculpa. E tudo isso vale 1. Tá bom? Por quê? Porque eu estou indo na ordem cíclica das coisas. Se você inverter a ordem, por exemplo, vamos lá. Quem é o epsilon, por exemplo? 1, aí você inverte, gira no sentido contrário. 3, 2. Isso vai dar menos 1. Beleza? Porque você começou no 1 e está girando para o 3. Isso é anticíclico, então vai dar menos 1. Da mesma forma, se você começar, por exemplo, no 2, se você começa no 2 e girar no sentido anti-horário, aí você vai ter o 2, 1, 3. Ou se você começar no 3, aí vai ser o 3, 2, 1. Todos esses caras vão dar menos 1. Entenderam? Se você tiver índice repetido, então, por exemplo, 1, 1, 2, ou se você tiver epsilon, 3, 1, 3, ou sei lá, epsilon, 2, 2, 1, ou 2, 2, 3, sei lá. Tudo isso vai dar 0. Beleza? Então, uma forma de vocês enxergarem isso, se vocês quiserem, é abrir aquela soma lá, tá? Na hora que você abre aquela soma lá, vou fazer só um pedaço para vocês verem. Deixa eu voltar aqui na soma. Por exemplo, trava o C1. Se você travar o C1, isso quer dizer que você está travando o I igual a 1. Beleza, galera? Como é que se abre uma soma dessa? Você trava o I igual a 1 e abre o resto. Então, quem seria o resto? Seria epsilon 1. Aí você pode... Tem que abrir todo mundo. Vai ficar 1, 1, 1, A1, B1. Beleza? Eu estou botando J igual a 1 e o K igual a 1. Mas, aí você começa. O I está travado no 1. Aí agora você pode passar o J para 2. Então fica 2 e o K igual a 1. Aí fica A, 2, B, 1. Você tem que fazer todos os componentes. O I está 1. Aí agora eu vou fazer o J, o K igual a 2. Então fica 2, 2. A2, B2.
Essa coisa tem que fazer todas as combinações possíveis. Eu vou fazer só até esses 3 aqui. Depois vocês tentem fazer em casa para abrir a cabeça de vocês, para vocês enxergarem isto aqui, ó, com isto aqui. Tem que dar exatamente esse cara aqui de cima. Tá bom? Componente por componente, beleza? Componente por componente. Aí, de cara, você já consegue ver o seguinte, ó. Esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0. Beleza? Quando você for continuar abrindo, você vai ver que só vai sobrar quem? Só vai sobrar o A2 com B3 e o A3 com B2 negativo. Só vai sobrar esses 2 caras. Todos os outros vão zerar. Por conta de quem? Por conta desse símbolo aí de Levi-Civita. Pode crer, galera. Fica como exercício vocês abrirem isso para enxergar o que está acontecendo. Senão depois fica tudo muito solto. Tá? A professor, como é que eu escrevo todos os componentes, igual você fez lá na outra? Aí você escreve assim, ó. Uma forma de escrever o produto vetorial para todas as componentes. Porque aquela lá só coloquei a componente I, né? Aqui eu vou escrever assim, ó. O vetor C definido por um produto vetorial de A com B, isto vai ser escrito como uma soma de I, J, K, todos eles variando de 1 até 3, beleza? De epsilon I, J, K, AJBK, na direção I. Na direção I. Beleza? Fica aí o desafio para vocês abrirem essas coisas. Na hora que você abrir esse negócio, tem que dar exatamente esse cara aqui, ó. É o vetor C. Tem que dar esse cara aí. Muito bem. Tranquilo, galera? Da mesma forma que eu fiz o produto escalar, vamos ver agora o módulo do produto vetorial. Então, aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas vou ser rápido, tá? Quem seria o módulo de C? Quem seria o módulo de C? Eu vou escrever o produto vetorial, tá? O produto vetorial de A com B, vocês já sabem quem é. Eu vou escrever de novo aqui só para vocês acompanharem. Você pode olhar para essa soma que está em cima, só que ela dá um pouquinho mais de trabalho para você abrir ela mentalmente. Beleza? Se você já tiver esses números dos épsilons de cabeça na rotação cíclica, você já consegue ver quem zera e quem não zera. Mas segue a ordem cíclica lá, velho, que eu mostrei para vocês, que não tem erro. Não tem erro. Ó, vou fazer de novo. Na direção 1, se você está na direção 1, você vai olhar para os 2 da frente, na direção cíclica, né? Então, você vai girar no sentido horário. Então, você vai escrever o próximo, A2, e o outro na direção, né, nesse sentido, B3. E aí, você subtrai invertendo. Então, menos A3, B2. Isso na direção 1. Mais, agora na direção 2, aí você vai começar com A3, B1, menos A1, B3. Isso tudo na direção 2. Agora na direção 3, então, é o A1, tá vendo? Depois que você pega mais, isso vai rápido. A1,
B2 menos A2, B1, em direção 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Oh, aqui ficou arrochado, hein? Eu vou precisar de espaço. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar aquele resultado lá e vou elevar ao quadrado, né? Então, eu vou fazer o A vetor B ao quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo. Vocês sabem que quando você multiplica um vetor vezes ele mesmo, você conserva apenas o produto entre as componentes iguais. Lembra disso? Porque o produto escalar com vetores perpendiculares zera. Então, eu vou conservar apenas a direção igual vezes a direção igual. O que isso quer dizer? Eu vou multiplicar a direção 1 pela direção 1, então a direção 1 era A2B3 menos A3B2. E eu vou multiplicar ela vezes ela mesma, ou seja, ao quadrado. Mais, agora a direção 2. Então, a direção 2 é o A3B1 menos A1B3, vezes ela mesma, quadrado. Mais, agora a direção 3. A1B2 menos A2B1. Isso ao quadrado. Tá bom? Mas fala, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu quero descobrir o tamanho desse vetor. Tá? Essa é a minha ideia aqui. Vamos abrir rapidinho aqui. Isso aqui vai dar o seguinte, galera. Na hora que você abrir o quadrado, você vai dar o quadrado do primeiro, né? Então, o quadrado do primeiro vai dar... A2B3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo. Beleza? Esse é só o primeiro, né? Segundo. Vou deixar separadinho aqui para ficar mais fácil de ver. Ao segundo vai dar A3B1 ao quadrado, menos 2 vezes A3B1 vezes A1B3, não é isso? Mais A1B3 ao quadrado. Mais... Agora o último, A1B2, quadration, menos 2 vezes A1B2, A2B1, mais A2B1 ao quadrado. Beleza. O que eu quero que vocês vejam aí? Vocês estão vendo que tem o quadrado do produto cruzado entre as componentes? Ou seja, eu tenho o A2B3 ao quadrado, eu tenho o A3B2, eu tenho todos os caras cruzados. Só está me faltando aí os iguais. Então, eu vou usar aquela velha técnica de somar e subtrair coisas. Né? Porque aí eu não mexo no resultado, mas eu consigo organizar melhor o resultado. Então, eu vou colocar de verdinho o que eu vou somar e subtrair.
Então, eu vou somar o fator A1 e B1, ou seja, os componentes iguais na mesma direção, né, mais A2, B2, mais A3, B3. E se eu somo algo no meio de uma equação, eu somo assim de maneira aleatória, eu preciso subtrair, né? Então, depois, menos A1, para deixar tudo igual. A1, B1, menos A2, B2, menos A3, B3. Por que isso, galera? Porque eu posso reorganizar os termos da seguinte maneira. Aí vocês vão ter que ter um pouquinho de fé no que eu vou falar. Tá? Porque o que eu tenho aí? Eu tenho um produto de um termo A1 quadrado com B1 quadrado. Depois eu tenho o A1 quadrado com B2 quadrado. Tá? Esse aqui é o quadrado. Então, olha só. A1B1 está aqui. A1B2 está aqui. A1B3 está aqui, ó. Depois eu tenho o A2 com B3, eu tenho todas as formas possíveis de agrupar. Em outras palavras, vocês, se não acreditarem, depois vocês olhem e abram a conta, mas o que você tem aqui é o seguinte, ó. O módulo quadrado de A vetor B pode ser reorganizado da seguinte maneira. A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado, que multiplica B1 quadrado mais B2 quadrado mais B3 ao quadrado. Beleza? Se você passar um olho rápido aí, você consegue ver, ó. A1, B1, tá lá. A1, B2, tá lá. A1, B3, tá lá. E os outros também, ó. A2, B2, tá lá. A2, B1, tá lá. Tá todo mundo lá em cima. Tá? Eu só tô reorganizando os termos. Só que tem esses caras com menos aí na frente, tá vendo? Menos o produto cruzado deles. Eu posso reescrever isso da seguinte maneira, ó. Menos. Esse cara aqui é um pouquinho mais difícil de ver, mas tenham fé. Se não tiver fé, façam a conta, tá? Então, isso aqui é o A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Beleza? Então, esses termos aí que tem um menos no meio do caminho, eles aparecem através desta segunda parte que eu coloquei aí. E aí, galera, aqui vem a grande jogada, ó. Aí que vem a grande jogada, porque vocês concordam comigo que A1 quadrado, mais A2 quadrado, mais A3 quadrado, nada mais é do que o A, o vetor A, ao quadrado? Mesma coisa acontece para o B1, B2 e B3. Essas componentes ao quadrado nada mais são do que o vetor B ao quadrado. Então, estou multiplicando o vetor A quadrado vezes o vetor B quadrado. Menos quem? Menos quem seria A1B1, A2B2 e A3B3? Ora, isso nada mais é do que o produto escalar do A com B. Né? Ao quadrado. Então, eu resumi toda aquela bagaceira de componentes ali, agora nos vetores completos, o A e o B. Beleza? E vocês sabem, já do resultado passado, que o produto escalar entre dois vetores nada mais é do que o produto
de seus módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Só que aqui está o quadrado, aqui está o quadrado e aqui está o quadrado. Se você colocar o AB em evidência, isso vai dar 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. E vocês sabem que 1 menos o seno ao quadrado de θ é o próprio seno, né? Então, eu vou botar aqui, ó, isso dá A2 B2 seno ao quadrado de θ. Né? Deixa eu puxar para cá e já dá o resultado. Então, isso quer dizer o seguinte, tira a raiz quadrada aí dos dois lados, vocês vão encontrar que o módulo de A vetor B, já tirei o quadrado, isso vai dar A, B, seno de θ. Beleza? Que é o que vocês já tinham aprendido, né? Só que agora eu estou mostrando que isso é verdade. Este é o módulo do produto vetorial de A, vetor B. Beleza? Aí você fala, professor, mas para onde que aponta o vetor resultante desse produto vetorial? Se você for olhar bem, galera, o vetor resultante ele é sempre perpendicular ao plano formado pelos outros dois. Tá bom? Então, por exemplo, se o vetor A e o vetor B estão definidos nesse plano XY, por exemplo, formando um ângulo θ, o produto vetorial vai me dar um vetor perpendicular a esses dois. Tá? Esse aqui seria, por exemplo, C. E o tamanho desse vetor C é exatamente esse cara aqui, ó. Por isso que, no caso vetorial, se os vetores estiverem alinhados, o produto vetorial é zero, porque o ângulo é zero, logo o seno de zero também é zero. Beleza? No caso do produto vetorial. Chique, né? Tudo isso aqui vocês já viram, né, galera? Estou fazendo uma revisão aí, mas eu estou provando algumas coisinhas, né, para vocês. Com 10 minutinhos, eu vou terminar aqui em 10 minutinhos. Né? E aí, para a próxima aula, a gente fala só de cinemática e fecha esta brincadeira. Agora, ó, um cara muito importante, que vocês conhecem, mas que nós vamos usar muito aqui, é um cara chamado operador gradiente. O operador gradiente, galera, pensa o seguinte, matematicamente falando, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, não, né? Quando você tem um operador gradiente, todo operador na matemática, ele não tem um significado sozinho, tá bom? Ele só tem um significado quando ele atua em outra coisa. Ele sozinho não quer dizer absolutamente nada. Então, vamos lá. Então, o operador gradiente, quando aplicado em uma função, indica a direção
indica a direção de máxima variação dessa função. Então, por exemplo, você tem lá uma função que representa um terreno. Só que esse terreno é irregular. Então, ele tem hora que ele cresce muito, hora que ele cai muito. Quando você aplica esse operador, ele vai indicar para você qual é a direção que tem a maior variação de altura, por exemplo. Beleza? Se você tiver uma região de várias temperaturas diferentes, é a mesma coisa. Esse operador, ele indica para você qual é a direção que tem a maior variação de temperatura. Perceba que essa variação, senhores, ela pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? As variações, elas podem ser variações crescentes ou decrescentes, positivas ou negativas. A gente identifica o operador gradiente como sendo o operador nabla, beleza? É o triângulo de cabeça para baixo. Em coordenadas retangulares, eu vou colocar só retangulares aqui, mas você pode escrever ele em outros tipos de coordenadas. Dá um pouco de trabalho, mas vai, tá? Isso aqui vai ser a derivada em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Você já viu esse cara, né? Mais a derivada em relação a z na direção k. Obviamente, eu estou escrevendo em coordenadas retangulares. Retangulares. Beleza? Ou seja, se você aplica esse operador numa função f, vou tirar esse ponto aqui para vocês depois não confundirem. Se eu aplico esse cara numa função f, o que é isso? Isso é a derivada parcial da função f em relação a x na direção y, mais a derivada parcial dessa função f em relação a y na direção j, mais a derivada dessa função f em relação a z na direção k. Só isso. Isso é o operador gradiente. Agora, se eu aplicar ele em vetores, eu posso? Posso. Aplicar em vetores, eu posso aplicar de duas maneiras. Ou fazendo o produto escalar desse operador com o vetor. Se eu faço o produto escalar, isso vai gerar o que nós chamamos de divergente. Divergente. O que esse divergente faz? Vou botar aqui, ó. Ele representa o fluxo. Ele foi muito usado lá no eletromagnetismo 1, não sei se vocês lembram. O fluxo de um campo vetorial por unidade de volume. Então, vocês lembram que a gente, por exemplo, escrevia a lei de Gauss usando esse gradiente aí, não gradiente, usando esse operador gradiente, beleza? E aí você escrevia ele mais ou menos assim, ó. Vou botar aqui, por exemplo. Se eu quero o produto escalar desse operador com o vetor A, isso, na verdade, o que ele é? Ele é a derivada em relação a x. Opa. Na direção y
mais a derivada em relação a y na direção j, mais a derivada em relação a z na direção k. Vezes um produto escalar com o seu vetor A. E o seu vetor A ele é definido como um AX na direção I, mais um AJ, um AY, AY na direção J, mais um AZ na direção K. Eu vou botar aqui para poder dar espaço ali. Né? Aí, quando você faz o produto escalar, só vai sobrar quem? As componentes iguais, né? Porque o I vezes o J é zero, o I vezes o K é zero. Ok, galera? Produto escalar só vai sobrar os termos de mesma componente. Então, a gente pode escrever que o divergente do vetor A nada mais é do que o produto escalar do operador gradiente vezes o vetor. Isso dá a derivada de AX na direção X, em relação a X, desculpa, mas percebam que agora o resultado não é mais vetor, hein? O resultado não é um vetor. O resultado é uma quantidade dada por esses termos aqui, ó. dy mais dAz na direção z. Pronto, esse cara aí é o nosso divergente. Só sobraram as componentes, né? Fechou? Por último, aí eu vou rapidinho aqui, ó. Eu posso fazer um produto vetorial. E esse produto vetorial, ele tem o nome de rotacional. Rotacional. E aí vocês já viram esse cara lá em Mecânica 2, eu acho, né? Ele nada mais é do que... Não, Mecânica 2 não, desculpa. Foi em Eletro 2, né? Ele representa exatamente isso, a capacidade que você tem de um campo de girar em torno de um centro. Né? Então, isso aqui vai ser a medida da capacidade de giro vocês vão ver muito isso em cálculo 3, tá, galera? De giro de um campo vetorial. Quando eu falo campo vetorial, entendam isso como sendo qualquer região que tenha uma propriedade dos pontos ali. Então, um campo elétrico é um campo vetorial, um rio com velocidades, né? Um rio com correnteza é um campo vetorial, beleza? Então, a capacidade de giro de um campo vetorial é em torno de um centro. Em torno de um centro. Como é que se define esse cara? A gente vai fazer o produto vetorial do operador gradiente. Um vetor. Vocês já sabem fazer produtos vetoriais. Vamos fazer de cabeça, seguindo a ordem cíclica das coisas, ó. Esse cara tem uma componente na direção I, beleza? Aqui eu estou em coordenadas retangulares, tá, galera? Então, quem é a componente I? Se você for botar a ordem aqui, ó, isso aqui você vai seguir a ordem X, Y e Z. Então, se você quer a componente X, você vai pegar Y e Z dos dois.
Então, quem é o y do nosso nabla? É a derivada em relação a y, tá bom? Ele que está na direção j. Então, fica dy. De quem? Do A na direção Z, porque agora eu vou pegar o Z. Então, fica AZ. Agora inverte. DZ, porque agora eu vou pegar o 3, né? Do A, Y. Isso na direção I. Mais. Vou apagar aqui para a gente ter espaço. Mais, aí faz de cabeça. Você está agora na direção 2. Então, você vai pegar 3 e 1. Então, vai ficar DZ. Um jeitinho aqui. De A2. Desculpa, de AX, né, que é o A1. Menos, agora inverte. DDX. DDX. Vezes o A. O AZ. Isso tudo na direção J. Mais. Agora, como você quer a componente 3, então você vai começar no 1 e depois o 2. Então fica ddx. AY menos ddy AX. Isso na direção K. Pronto, esse é o nosso rotacional. Coisa, né, galera? Mas isso aí é um resumo das operações vetoriais que nós vamos usar bastante nesse semestre. Beleza? E provavelmente vocês vão usar muito em cálculo 3. Por isso que é legal vocês fazerem primeiro o cálculo 3 e depois essa matéria. Mas, como tem muita gente que vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então a gente vai ter que, né, ir se adaptando aí. Aí esse resuminho fica como uma espécie de guia, sempre que vocês precisarem dessas coisas vetoriais. Conseguiram acompanhar? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Tranquilo, né? Alguma dúvida, galera? Não. Na quinta-feira, nós vamos fazer a cinemática, beleza? Ou seja, nós vamos estudar o movimento do ponto de vista cinemático e aí nós vamos ver isso em coordenadas retangulares e coordenadas planas, tá? Em 2 dimensões, só para vocês verem como é que funcionam essas coisas de vetores dentro desse contexto aqui. Ok? Vou parar de gravar.